O homem vive preso a correntes invisíveis, correntes forjadas pela repetição, pela rotina, pelo condicionamento social que o molda desde a infância. Essas correntes o mantêm adormecido, incapaz de enxergar o potencial oculto que lateja dentro de si como um leão enjaulado. Maquiavel compreendia essa prisão silenciosa e sabia que apenas aqueles que ousam romper as grades da normalidade são capazes de despertar para o verdadeiro jogo do poder. O mundo não pertence aos que sonham, mas aos que manipulam o tabuleiro em silêncio, aos que reconhecem os fios invisíveis que movem multidões e aprendem a puxá-los. O potencial oculto não se manifesta como um presente que cai do céu, mas como uma força bruta que precisa ser lapidada com disciplina e crueldade contra si mesmo. O erro dos homens comuns é acreditar que sua vida será transformada pelo acaso, pela sorte ou pela benevolência de outros. Maquiavel dizia que o poder não é dado, é tomado. E para tomá-lo, é preciso despertar de um estado de servidão voluntária em que a maioria prefere permanecer. Essa servidão é confortável, é doce, mas mantém o espírito encolhido, incapaz de erguer-se. Imagine que dentro de você existe uma chama que jamais se apagou. O sistema, a sociedade, a moral, todos fizeram o possível para abafar essa chama com cinzas. Mas, sob o peso da obediência e do medo, ela ainda pulsa. O despertar do potencial oculto é o ato de soprar essas cinzas e permitir que o fogo consuma as ilusões que você carregava. É um processo doloroso, porque cada mentira desfeita deixa um vazio, mas é nesse vazio que a verdadeira força cresce. Maquiavel nos ensina que o homem que deseja poder deve ser capaz de caminhar entre luz e sombras sem se perder. O virtuoso cego e o cruel sem inteligência são igualmente fracos. O verdadeiro estrategista une a frieza da razão com a intensidade da ambição. Aquele que desperta seu potencial oculto compreende que não pode mais viver como os demais. Ele se torna um estrangeiro no meio de sua própria gente, porque enxerga o que eles não veem. Os homens comuns acreditam em promessas, em discursos de líderes, em valores pregados como dogmas. Mas o homem desperto, o discípulo de Maquiavel, enxerga além da superfície. Ele sabe que cada palavra dita em público carrega uma segunda intenção, que cada gesto político esconde uma trama secreta, que cada sorriso pode ser um disfarce para a faca escondida atrás das costas. Despertar é perder a inocência para sempre. O potencial oculto também não se revela em explosões súbitas de genialidade, mas na construção de uma mente que sabe manipular o tempo. O homem medíocre deseja resultados imediatos. O homem maquiavélico sabe esperar. Ele planta sementes onde ninguém percebe, rega em silêncio, observa o crescimento de sua obra enquanto os outros dormem. O despertar é, portanto, a capacidade de enxergar o longo prazo enquanto os demais se perdem em distrações imediatas. Quem controla o tempo controla o destino dos outros. Mas para alcançar esse estado é preciso matar o antigo eu. O antigo eu que acreditava em desculpas, que culpava o mundo, que aceitava migalhas. Esse eu deve ser destruído como se fosse um traidor interno. Maquiavel compreendia que o governante que não elimina seus inimigos internos acaba sendo devorado por eles. O mesmo se aplica à sua mente. Enquanto você mantiver dentro de si pensamentos de fraqueza, hesitação e medo, jamais será senhor de si. O despertar exige sangue e esse sangue é o de suas velhas ilusões. A dor é inevitável, mas Maquiavel sabia que ela é também uma ferramenta. Aquele que sabe converter sofrimento em estratégia transforma feridas em armas. Cada derrota pode se tornar um degrau. Cada humilhação pode ser convertida em aprendizado. O mundo respeita apenas os que retornam mais fortes, os que se erguem das cinzas sem piedade. O potencial oculto não é um dom suave, mas uma armadura construída com cicatrizes. Quem a veste torna-se impenetrável. E quando esse processo começa, você percebe algo assustador. Os outros não querem que você desperte. O mundo teme os homens despertos porque eles não podem ser controlados por narrativas baratas. A sociedade depende de adormecidos, de seguidores dóceis, e tentará a todo custo ridicularizar ou punir aqueles que ousam despertar. É nesse ponto que você deve se lembrar de Maquiavel. Não busque aprovação, busque eficácia. Não peça permissão, conquiste. A aprovação do rebanho nunca fará de você um lobo. O despertar do potencial oculto é, acima de tudo, uma declaração silenciosa de guerra contra a mediocridade. Você não poderá mais se esconder atrás de desculpas, porque compreenderá que cada limite que o aprisiona pode ser rompido pela vontade e pela estratégia.
você não poderá mais se refugiar na inocência, porque saberá que o mundo é um tabuleiro onde os fortes movem peças e os fracos são sacrificados. E nesse momento, sua vida mudará para sempre. Quando o homem começa a despertar, ele sente o peso da solidão. O caminho do poder não é uma estrada iluminada, mas um labirinto escuro onde poucos ousam entrar. Aqueles que ainda dormem olharão para você com estranheza, como se estivesse se afastando da normalidade que os mantém seguros. E de fato, você estará, porque a normalidade é apenas o nome bonito que se dá à prisão. O potencial oculto não floresce em jaulas, ele precisa do risco, do silêncio e da disciplina. Maquiavel nos lembraria que o príncipe que deseja consolidar sua força não deve seguir os costumes cegamente, mas dobrá-los à sua vontade. O mesmo se aplica a você. Não aceite as regras invisíveis que te colocaram. Crie as suas. Esse despertar exige que você compreenda algo que poucos suportam encarar. Os homens não são movidos pela razão, mas pelo medo e pelo desejo. Essa é a essência que Maquiavel revelou com uma clareza brutal. Quem desperta percebe que não pode esperar racionalidade de ninguém, porque mesmo os mais sábios são escravos de suas paixões. O verdadeiro poder nasce quando você aprende a manipular essas duas forças primitivas, a dirigir o desejo e a moldar o medo. O potencial oculto é a arte de transformar sua presença em um ímã irresistível, ora oferecendo aquilo que as massas querem, ora se tornando a sombra que elas temem desafiar. Mas antes de dominar os outros, é preciso dominar a si mesmo. E esse é o campo de batalha mais cruel. Quantas vezes você não cedeu aos impulsos mais baixos, acreditando estar no controle? Quantas vezes se deixou governar por emoções, raiva, insegurança ou pelo desejo de ser aceito? Cada vez que isso acontece, você se torna um súdito de si mesmo, e não o soberano. O homem que desperta precisa forjar dentro de si uma disciplina de ferro, capaz de submeter corpo e mente ao seu comando. Maquiavel afirmava que o príncipe deve estar sempre preparado para a guerra, mesmo em tempos de paz. Essa guerra é interna, a guerra contra a sua preguiça, contra a sua ansiedade, contra o desejo de abandonar o esforço. Despertar é declarar guerra contra a sua própria fraqueza. Poucos entendem que o poder é uma ciência. Ele pode parecer invisível, mas tem leis tão concretas quanto as da física. Quem se mantém ignorante dessas leis será esmagado por elas, mesmo sem perceber. O potencial oculto começa a se revelar quando você enxerga essas forças em ação ao seu redor. Observe. Cada relação humana é um jogo de poder disfarçado de afeto, de amizade, de negócios. Cada palavra que você ouve carrega intenções ocultas e, se você não aprender a decifrá-las, será apenas uma peça movida por outros. Maquiavel dizia que quem não entende o jogo do poder será sempre manipulado por quem entende. O despertar é, portanto, a transformação do ingênuo em estrategista. E nesse processo, você descobrirá que a verdade não é o que as pessoas dizem, mas o que elas fazem. Os homens prometem lealdade, mas abandonam no primeiro sinal de fraqueza. Juram amizade, mas se aproximam apenas quando há interesse. Pregam moralidade, mas agem segundo suas conveniências. O potencial oculto desperta quando você deixa de se ofender com isso e começa a usar essa hipocrisia como matéria-prima para sua ascensão. O homem maquiavélico não se irrita com a natureza humana. Ele a aceita e a manipula. Ele não deseja mudar o mundo, deseja usá-lo a seu favor. E quando a mente se abre para essa visão, surge um poder novo: a capacidade de prever. Porque quem compreende os desejos e os medos dos outros sabe antecipar seus movimentos. Esse é um dos segredos mais valiosos de quem desperta. O homem comum reage, o homem desperto antecipa. Ele enxerga a traição antes que aconteça, percebe a oportunidade antes que os outros a vejam, move-se em silêncio enquanto os demais ainda estão parados. É assim que se constrói a aura de inevitabilidade, como se o destino estivesse a favor dele. Mas não é destino, é estratégia. O potencial oculto é o olhar que vê um tabuleiro inteiro quando os outros enxergam apenas a peça diante deles. Maquiavel insistia que o governante deve aprender a ser amado e temido, mas se precisar escolher, é melhor ser temido. O mesmo vale para quem desperta. O erro dos ingênuos é desejar a todo custo a aprovação, os aplausos, os sorrisos. Mas esses gestos são voláteis, desaparecem quando a maré muda. O respeito verdadeiro nasce do medo silencioso que os outros sentem diante da sua força interior. Esse medo não é necessariamente de violência, mas da sua clareza, da sua capacidade de agir com firmeza, da sua indiferença ao julgamento alheio.
Esse é o poder que não pode ser tomado de você, porque nasce do domínio sobre si mesmo. O despertar do potencial oculto também significa abandonar a ilusão da neutralidade. Não existe posição neutra no jogo do poder. Você pode achar que não está jogando, mas ainda assim é peça do tabuleiro de alguém. Ao não agir, você entrega sua força. Ao não escolher, você já escolheu ser dominado. Quem desperta compreende que deve se posicionar sempre, mesmo que em silêncio, mesmo que nas sombras. Porque todo vazio de poder será preenchido por outro. Se você não reivindicar seu espaço, alguém o fará em seu lugar. E assim, pouco a pouco, o fogo que estava escondido em você começa a tomar forma. Você já não enxerga o mundo como antes. O que antes parecia inocente agora revela intenções. O que antes parecia difícil agora parece apenas um obstáculo passageiro. O que antes parecia impossível agora se apresenta como uma questão de tempo e estratégia. Você começa a perceber que a realidade pode ser moldada, que o mundo externo é apenas reflexo da força que você constrói internamente. Esse é o início de uma metamorfose, o nascimento do homem maquiavélico que desperta para seu potencial oculto. O homem que desperta seu potencial oculto descobre que a vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser um tabuleiro cuidadosamente construído. Não há mais espaço para ingenuidade, pois ele compreende que cada encontro, cada palavra e cada gesto pode ser uma peça de sua ascensão. Maquiavel sabia que um governante de verdade não confia no acaso, mas sim em sua capacidade de moldar as circunstâncias. O mesmo acontece com aquele que desperta. Ele percebe que a sorte existe apenas para os que não têm estratégia. Para os outros, o que chamam de sorte é apenas o efeito visível de um cálculo invisível. Essa transformação interior cria um tipo de visão que poucos suportam. Você passa a enxergar não só os movimentos evidentes, mas também os subterrâneos. Entende que por trás de cada sorriso pode haver interesse. Por trás de cada oferta pode haver um preço. Por trás de cada amizade pode haver uma ambição. E em vez de se decepcionar, você aprende a navegar nesse oceano de intenções como um comandante experiente. O despertar não é um convite ao cinismo, mas à lucidez. E essa lucidez é perigosa porque torna impossível voltar a ser como antes. Uma vez que você enxerga, não pode mais deixar de ver. O poder oculto começa a se manifestar na sua presença. Os outros percebem que há algo diferente em você, mesmo que não compreendam exatamente o que é. Talvez seja a firmeza no olhar, a calma diante do caos, a capacidade de falar menos e ouvir mais. Essa presença é magnética porque transmite uma energia rara, a de alguém que não se curva a ilusões. Maquiavel compreendia que um líder não precisa apenas de autoridade, mas também de aura, algo que vai além de palavras ou títulos. O homem desperto carrega essa aura em sua postura, e ela faz com que os demais o respeitem antes mesmo de saberem quem ele é. Mas essa mesma presença desperta também atrai inimigos, porque todo poder gera resistência, e os fracos não suportam ver alguém escapar da prisão onde eles mesmos escolheram permanecer. A inveja surgirá, o ódio surgirá, as armadilhas virão. E é justamente aí que seu potencial oculto deve se fortalecer. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser como a raposa e o leão. Raposa para reconhecer as armadilhas, leão para assustar os lobos. Essa combinação é a essência do despertar. Inteligência estratégica e força inabalável. Quem se apoia apenas na astúcia será esmagado pela brutalidade. Quem confia apenas na força será enganado pela sutileza. Apenas quem une os dois se torna imbatível. O homem desperto também aprende a usar o silêncio como arma. O silêncio confunde, cria expectativa, obriga os outros a se revelarem. Enquanto os homens comuns se apressam em falar demais, em expor seus planos, em buscar validação, o estrategista observa em silêncio e ataca quando ninguém espera. Esse controle da palavra é uma das marcas do despertar. Quem domina o silêncio domina a narrativa, porque o vazio de palavras será sempre preenchido pela imaginação dos outros, e a imaginação é mais poderosa do que qualquer discurso. Outro aspecto crucial do despertar é aprender a lidar com a instabilidade. O mundo muda o tempo todo, alianças se quebram, oportunidades surgem e desaparecem. O homem comum se desespera diante dessas mudanças. O homem maquiavélico as usa a seu favor. Ele não busca estabilidade, busca movimento. Ele entende que a vida é fluxo e por isso adapta sua estratégia conforme as marés mudam. O potencial oculto floresce quando você se torna fluido, capaz de mudar de máscara, de postura, de direção, sem nunca perder de vista seu objetivo final. Essa capacidade de adaptação faz de você alguém que não pode ser derrotado, apenas atrasado.
Maquiavel também nos alerta que todo homem que deseja poder deve aprender a construir e a destruir. Construir alianças, reputação, riquezas, mas também estar pronto para destruir tudo isso se for necessário. O despertar exige essa crueldade consigo mesmo e com os outros. Saber abandonar velhos caminhos, velhos aliados, velhos sonhos, quando eles se tornam um peso. O homem desperto não tem apego, tem propósito. Ele não teme perder, porque sabe que pode reconstruir. Esse desapego é uma das maiores forças de quem acordou para o jogo do poder. E conforme essa mentalidade se solidifica, algo extraordinário acontece. Você começa a moldar não apenas seu destino, mas também o dos que estão ao seu redor. As pessoas passam a seguir sua energia, a confiar em sua clareza, a buscar sua presença como se ela fosse um farol. Isso não acontece porque você implora por seguidores, mas porque sua força interna irradia naturalmente. E ao contrário dos líderes frágeis que dependem da aprovação dos outros, você sabe que sua força vem de dentro. Esse é o segredo dos grandes. Eles não precisam de multidões para se validarem. As multidões se reúnem porque não suportam a ausência de sua luz. O despertar do potencial oculto é também o despertar da responsabilidade. Porque ao perceber sua força, você entende que ela deve ser usada com precisão. Um golpe mal dado pode arruinar anos de construção. Uma palavra mal colocada pode destruir alianças preciosas. O poder verdadeiro exige controle. Maquiavel nos ensina que não basta conquistar, é preciso manter. E manter exige inteligência, calma e uma vigilância constante. O homem desperto não se deixa embriagar pelo poder que conquista, porque sabe que a embriaguez é o prelúdio da queda. Ele permanece lúcido, atento, afiado. E no fundo, talvez o maior sinal do despertar seja compreender que não há volta. A vida do adormecido, cheia de distrações e ilusões, já não serve mais. Você se tornou outro, e esse outro carrega o peso de enxergar o que os demais ignoram. Mas é justamente esse peso que faz de você alguém acima da média, alguém que não se curva diante do caos, alguém que sabe que dentro de si existe uma força indomável. Esse é o verdadeiro despertar do potencial oculto, tornar-se senhor de si mesmo e assim, inevitavelmente, senhor do mundo que o cerca. O homem desperto, aquele que encontrou seu potencial oculto, percebe que o poder não é um destino, mas um estado de consciência. Não se trata apenas de conquistar posições, riquezas ou títulos, mas de assumir uma postura diante da vida em que nada pode abalar sua essência. Maquiavel entendia que a verdadeira força não está na coroa que se coloca sobre a cabeça, mas na capacidade de mantê-la diante de todas as tempestades. O mesmo vale para você. O poder que nasce do despertar não pode ser tirado, porque não depende de símbolos externos, mas da solidez interior. Esse estado gera uma confiança silenciosa, quase perturbadora para os outros. Você não precisa se exibir, não precisa gritar, não precisa provar nada. Sua simples presença transmite autoridade. É o tipo de poder que não se compra, não se herda e não se finge. É conquistado por meio de batalhas internas e externas, pela disciplina de ferro que se impôs e pelas verdades amargas que foi capaz de encarar. Essa confiança não é arrogância, mas certeza. É a serenidade de quem sabe que pode enfrentar qualquer situação, porque já enfrentou a si mesmo. Mas ao mesmo tempo, o despertar traz uma consciência dolorosa, a de que o mundo é feito de máscaras. Os homens raramente mostram quem são. Eles escondem intenções, desejos e medos atrás de rostos sorridentes. O adormecido se perde nesse teatro. Acredita nas máscaras e se decepciona quando descobre a realidade. O desperto, ao contrário, aprende a usar as máscaras como armas. Ele não se irrita com a falsidade, porque sabe que ela é inevitável. Ele a manipula, veste sua própria máscara quando necessário e retira a dos outros com uma habilidade cirúrgica. O potencial oculto é também a capacidade de jogar nesse teatro sem jamais se perder. Maquiavel nos ensina que a vida não é justa e o desperto compreende isso profundamente. Esperar justiça é coisa dos fracos. Os fortes buscam vantagem. Aquele que desperta para seu poder não gasta energia esperando que o mundo se alinhe com seus desejos. Ele força o mundo a se alinhar. Ele compreende que as regras são flexíveis, que a moral muda conforme a conveniência, que a história é escrita pelos vencedores. E, em vez de lamentar essa realidade, ele a abraça e a usa como escada. Essa é a essência da crueldade lúcida que Maquiavel pregava. Não se trata de ser desumano, mas de não se prender a ilusões. E é nesse ponto que o homem desperto descobre seu maior dom, a liberdade. Liberdade não no sentido superficial de fazer o que quer, mas no sentido profundo de não ser mais governado por ninguém.
nem por paixões, nem por medos, nem por autoridades externas. Ele pode se mover no jogo do poder porque não é mais refém de narrativas. Isso o torna incompreensível para os outros, porque ele já não se curva a dogmas, não se deixa manipular por promessas, não se ajoelha diante de ídolos. Essa liberdade é perigosa porque dá ao homem uma autonomia que o sistema não tolera. Mas é justamente isso que o torna tão poderoso. Com essa liberdade, o desperto começa a criar. Ele não apenas reage ao mundo, mas molda novas realidades. Ele funda ideias, levanta projetos, inspira outros a seguirem seu rastro. Não porque queira ser seguido, mas porque a força interior sempre atrai. Ele se torna, inevitavelmente, um centro de gravidade. E ao redor desse centro, os outros orbitam, buscando compreender de onde vem essa energia. Maquiavel dizia que um líder forte faz até mesmo seus inimigos respeitarem sua presença. O desperto, ao viver sua verdade com firmeza, transforma até os que o odeiam em peças de sua engrenagem. Mas esse caminho também exige vigilância eterna, porque quanto maior o poder, maior a tentação de se perder nele. Quantos não alcançaram grandes alturas apenas para caírem pela própria arrogância? O homem desperto deve sempre lembrar que seu maior inimigo continua sendo ele mesmo. O ego inflado, a vaidade cega, o excesso de confiança, tudo isso pode destruir em um instante o que levou anos para construir. Por isso, o verdadeiro desperto não deixa de cultivar a humildade estratégica. Ele sabe que não é intocável, mas que sua força está justamente em reconhecer suas fragilidades e corrigi-las antes que os outros possam explorá-las. E, por fim, o despertar do potencial oculto traz consigo uma compreensão quase espiritual, a de que o poder não é apenas sobre dominar os outros, mas sobre dominar o próprio destino. Ser capaz de olhar para trás e ver que não viveu como peça, mas como jogador. Que não passou pela vida anestesiado, mas acordado. Que não foi refém das vontades alheias, mas arquiteto de sua própria história. Essa é a verdadeira vitória, quando você não precisa mais de reconhecimento externo para saber que se tornou aquilo que deveria ser. O homem desperto é aquele que diante da morte pode sorrir, porque sabe que viveu como poucos ousam viver, consciente, lúcido, estratégico. Ele não foi marionete, não foi prisioneiro, não foi vítima. Foi autor. Foi príncipe de si mesmo. Foi senhor de seu potencial oculto. E essa conquista ninguém jamais poderá lhe tirar.